fazendo sempre as segundas-feiras esse convite para os profissionais do movimento e para quem também participa de eventos, né, diante do movimento, trabalha com o corpo. É muito importante a gente saber sobre uma saúde geral e não apenas tratar uma patologia ou tratar quando tem uma lesão, mas sim o preventivo é muito importante. Falar de saúde vai além de algo muito maior. Falar de saúde é antes de qualquer coisa. Não é só apenas tratar algo, alguma queixa, mas é levar um conteúdo de saúde, de vitalidade, né, de levar sempre uma questão antes do ocorrido. O brasileiro é muito comum tratar apenas quando aparece alguma coisa, né? Nossa cultura se torna ainda patológica quando a gente vai procurar um médico, vai procurar um fisioterapeuta, um auxílio ou uma atividade física, ainda é muito pautado a uma via patológica ou lesão, mas não a uma questão de saúde. Em alguns casos, isso é bem relevante, né, que a doença traz esse corpo ao convite, ao tratamento, mas é importante que a gente mantenha essa questão física, essa questão mental, como um lado preventivo também. Então, sempre essas lives vai ser para discutir sobre saúde, discutir sobre alguns protocolos de atendimento, se é que a gente pode chamar de protocolos, que na verdade é um direcionamento profissional, sobre exercícios, sobre condutas, né, de atendimento dentro da metodologia Pilates, porém sempre levando um requisito de saúde. Joseph acreditava muito mais em tratar alguém como um conjunto de saúde, como contexto de saúde, do que tratar uma lesão, uma patologia isolada. Então, é sempre um convite para os profissionais do movimento, para quem quer saber também como que funciona todo esse tratamento dentro da metodologia Pilates, mas também dentro do nosso ambiente fisiológico, que é o ambiente de movimento. Muita coisa que eu vejo acontecendo é uma resposta de protocolos, né? Protocolo de atendimento, protocolos de assistência, como se fosse uma receita de bolo, como se desse certo para todo mundo. Quem já treina já sabe como é que funciona, que um treino específico é específico diante da técnica, mas não específico diante do indivíduo, do corpo, que envolve as suas especialidades, envolve as suas habilidades bem independentes. Então, a gente está lidando com muitas coisas de individualismo em resposta ao tratamento. Então, a gente está vendo alguns protocolos aí que não são bem-vindos ou que são bem-vindos em algum primeiro contexto, talvez um direcionamento, mas não de uma abordagem sustentável, não de uma abordagem que realmente vai levar um conteúdo de tratamento, de saúde, de reabilitação, de condicionamento físico. Esses protocolos existem por algum conceito, né, teórico de como o corpo está funcionando, mas nada melhor do que uma avaliativa específica, de uma conduta específica, para que a gente realmente consiga atingir os nossos objetivos como profissionais e que o cliente, o paciente, consiga atingir também os resultados como questões de saúde e reabilitação. Para quem está na área, sabe como é que funciona, a gente está tendo vários acessos hoje sobre condutas de protocolos, opções, né, mais de 500 opções de exercícios, mais de interações, às vezes até de inteligência artificial, de montagem de aula. Eu gostaria que vocês pontuassem como que vocês estão lidando com essas situações, se vocês acham isso relevante à nossa profissão, atuante direto, ou se não, como é que vocês já viram esses materiais sendo divulgados, sendo vendidos, né? Então, assim, é uma inteligência que vem para ajudar, sim, concordo, mas como vocês estão vendo por essa inteligência que está vindo aí falando de muita coisa, mas ao mesmo tempo falando de uma via teórica, né? Então, se vocês tiverem algum acesso sobre esse material, pode comentar. Antes da gente começar alguma coisa mais direcional da nossa live de hoje, sobre caso clínico, sobre algum atendimento, sobre alguma evolutiva, se quiser falar como está sendo os atendimentos, ou como vocês imaginam que vai ser quando iniciar os atendimentos dentro da metodologia Pilates,
se tem alguma patologia mais direta aí que está aparecendo como demandas de pacientes ou na própria família, quais as patologias mais comuns, né, sobre essa resposta. Eles vêm perguntando para a gente, eu tenho uma dor lombar, eu tenho uma dor cervical, por que está doendo? É sempre uma pergunta. Se alguém tiver alguma questão aí sobre essa inteligência artificial, como é que está sendo esses protocolos vendidos, essas demandas de aulas prontas que estão sendo divulgadas como oportunidade, como direcionamento. Se vocês quiserem comentar a respeito disso, antes da gente começar diretamente o nosso tema de hoje, que é um tema mais voltado a tirar dúvidas, a trazer casos clínicos, a direcionar realmente aquilo que, por experiência e por resposta de estudo, eu consigo dar como instrução nesse momento. Pode comentar. Muito material chega para mim como propostas, né, de atendimento, propostas de protocolos e direcionamentos assim. Eu vi no chat, eu vi que tem livros, e-books, né, coisas bem digitais, ou plataformas que montam essas aulas, que estão direcionando, né, que estão direcionando esses protocolos aí para dor lombar. Você coloca lá sexo, você coloca profissão do seu cliente, do seu paciente, você coloca queixa, idade, e aí ele vai te dando os exercícios ou as condutas de movimento necessárias. Tá, é uma receita, é um protocolo, é um direcionamento, talvez, mas tudo isso é pautado a uma linha teórica. E quanto à visão avaliativa, né? Enquanto realmente o comando verbal. Porque ter os nomes dos exercícios selecionados por uma inteligência artificial não vai te dar o embasamento prático de aplicação diante dos movimentos, né? Então, assim, são várias ideias de 500 dinâmicas de movimento numa aula solo, de Pilates solo, 500 respostas de exercícios de uma aula solo, usando alguns acessórios que são diretamente do método, até entendo, e alguns acessórios que não vêm diretamente do método. Como o pessoal conhece a bola, né? Bola Pilates, Pilates bola, ou faixa elástica, né? Tudo isso vem dentro de um acessório independente, incorporado ou junto ao método, mas não foi desenvolvido diretamente dentro de um fator histórico. Então, assim, tudo que é muito fora de uma margem de segurança, que é uma margem de ciência histórica, metodológica, a gente fica à mercê de acreditar que aquilo realmente vai dar certo. Então, assim, protocolos existem para direcionar, para a gente fazer a gente pensar, mas não aplicar diretamente. Então, quando é vendido muitas coisas relevantes sobre logísticas de exercício, não é sempre o exercício que a gente precisa aprender cada vez mais. Normalmente, a gente precisa reduzir o que a gente conhece de informação e começar a direcionar aquilo que realmente é ciência, o que é realmente embasado pela fisiologia, pela biomecânica corporal. Então, sempre eu falo, a base, ela é bem construída, ela sendo bem construída, ela te dá esse suporte. Pode ser de uma via, talvez, geral, né, que eu tô vendo o comentário aqui, de uma via geral, pode ser que isso leve uma resposta de movimento, sim. É melhor que eu leve alguma informação de movimento, já que somos profissionais do movimento, mas quando envolve uma queixa, uma patologia, uma reabilitação, eu preciso entender da base do movimento. O que aquele movimento realmente vai servir naquele tratamento. A gente, dentro da metodologia, a gente está trabalhando com tratamento e condicionamento físico, isso estão atrelados. Não tem separação de qual etapa a gente vai levar para o nosso cliente. Na verdade, o movimento é cura e o movimento condiciona. Então, a gente vai levar realmente um embasamento com um fundamento. Se a gente não tem esse fundamento, não interessa eu decorar sequências
de exercícios, ou exercícios até com acessórios, independente de uma metodologia. Eu posso usar o acessório quando eu entendo da base do movimento, entendendo essa função do movimento, assim o acessório me leva a mais opções, mas não é pautado ao acessório diretamente uma via de exercícios aleatórios. Então é sempre uma forma de a gente seguir alguns roteiros para ter segurança de atendimento. A gente vai falar de anamnese, a gente tem que falar de avaliação dinâmica, avaliação estática, a gente tem que falar de aplicação de exercício, a gente tem que falar de fazer esse observacional e as correções, e essas correções também podem ser adaptações. Então a gente está falando de uma sequência de lógica. Quando a gente não entende para que aquele exercício funciona da via de função, a gente não consegue agregar essa inteligência artificial ao nosso trabalho. A gente pode usar como, eu vou fazer uma pesquisa, eu vou ter um direcionamento geral, amplo, mas o que eu vou realmente direcionar em qual etapa, e principalmente saber avaliar o olhar clínico, o olhar de avaliação, a aplicação, a adaptação, tudo isso gera realmente a resposta eficaz ao tratamento ou ao condicionamento físico. Então, realmente está tendo muito atrativos de venda ou atrativos de receitas mágicas que esse exercício funciona. Exercícios para dor lombar, exercícios para o quadril, exercícios para o ombro, como se isso fosse reduzido a fragmentos, como se a gente fosse uma caixinha onde tivesse vários pedaços em conexão. Isso não é real. Então, assim, o sistema vai funcionar como um todo, e o entendimento do sistema é a nossa função profissional. Quando a gente se limita a fazer aulas diretamente para dor lombar, para dor do quadril, para dor do ombro, a gente está reduzindo a nossa capacidade de reabilitar e de condicionar. Ainda mais, eu estou negligenciando uma metodologia eficaz, que envolve todas as situações corporais. Não existe tratar o joelho olhando só para o joelho, não existe tratar o lombar olhando só para a lombar. Não existe exercício eficaz para a lombalgia, lombociatalgia, para as dores lombares. Existe exercício de estruturação central. Se eu não envolvo essas cadeias profundas e não consigo direcionar esse fluxo de comando sistêmico, eu tenho poucas respostas. Então, das queixas em si, quando vem para nós, nossos atendimentos, é levado em consideração, é levado a respeito de que a procura é diante de uma queixa, uma lesão, uma patologia, é diante de um diagnóstico clínico, né, médico, e também é outra discussão sobre, eles vêm já com protocolo já na cabeça, que o médico já colocou, uma prescrição do médico, às vezes um fortalecimento de uma cadeia que você não visa como fundamental ou não tem base metodológica para aquele atendimento. Então, assim, já vem um protocolo direcional clínico, normalmente, como se a gente não fosse capaz de pensar em respostas funcionais e biomecânicas. Então, assim, outra discussão é sempre trazer a nossa capacidade e o nosso trabalho de comando direto. Somos profissionais de primeiro contato, não somos profissionais que precisam de uma licença além da nossa formação, das nossas especialidades, certificações para trabalhar. Então, dentro do fator clínico, a gente sim vai levar em consideração as respostas clínicas, médicas, mas quem faz o tratamento, a avaliação, o condicionamento diretamente voltado ao movimento somos nós. Então, é sempre uma tentativa da gente trazer para a nossa credibilidade profissional. Isso a gente só consegue se a gente se impor, né? Se impor, que eu falo assim, conversar com o cliente, educar o nosso cliente. Porque senão ele fica realmente pautado àquela patologia, aquela doença, e se limita a isso. Eu não posso agachar, eu não posso subir escada, eu não posso pegar peso,
minha coluna não pode dobrar, eu tenho que andar reta, porque se eu dobrar a minha hérnia vai piorar. Então é sempre uma resposta de medo ao movimento, que isso foi implantado dentro de um fator clínico, de que ele tem uma lesão ou conviva com isso. Não tem o que fazer, então você vai para o seu Pilates ou você vai para sua academia, mas diretamente não tem muito o que fazer, a não ser uma cirurgia, a não ser uma infiltração. Então, assim, nas opções clínicas, às vezes, eles dão mais opções, mas as opções de saúde, de condicionamento físico e de reabilitação, eles se limitam a um diagnóstico realmente que não tem solução. Então, é sempre a gente pensar num comando geral. Então, se a gente está olhando para o cliente, a gente vai levar em considerações a tudo que ele traz diante dos exames de imagem, exames, né, de prescrições, a gente vai realmente pontuar a partir da nossa profissão. Pontuar na avaliação, né, pontuar na anamnese, pontuar nas perguntas do que eu vou fazer para esse cliente, quais as logísticas de avaliar um cliente, para que a gente tenha um prognóstico, para que a gente tenha um direcionamento, mas não que seja um tratamento para lombar, é um tratamento sistêmico. Eu vou tratar a Maria, eu vou tratar o João, eu não vou tratar somente a dor que a Maria tem, eu vou tratar o contexto de saúde geral. Então é essa questão que normalmente acontece em muitos dos casos, a gente está tratando o paciente e está tendo muito atrativo sobre protocolos, né? Protocolos eficazes para dor isso, dor aquilo, sem conhecer meu paciente de fato. Mas quem vai comandar o diagnóstico funcional e também as condutas relacionadas ao movimento, a metodologia já nos traz muita segurança sobre base, intermediária e avançada. Pensando numa logística biomecânica funcional. A gente já tem essa logística implantada. A gente já tem essa logística metodológica. Se a gente sabe desse fundamento, a gente fica menos perdido do que a gente vai abordar em primeiro momento, mesmo que envolva patologias. Porque não é a patologia que dita a aula, mas sim o componente que eu preciso recuperar daquele sistema funcional. Isso já dá como a base. A base vai ser o início dessas aulas, o início desse direcionamento, ou de tratamento, ou de condicionamento físico. Eu vou trabalhar da mesma forma, pensando com corpos diferentes, em situações diferentes, mas eu vou trabalhar diante das adaptações. Por isso que é importante a avaliação. Se a gente não tem um olhar avaliativo, a gente pede a logística adaptativa. E essa adaptação, que pode ser para regressão e progressão, dependendo da logística do movimento, do condicionamento físico e capacidade de força, de função, de movimento diretamente, a gente realmente fica sem embasamento para levar tratamento de saúde e prevenção para alguém. Então, é sempre uma intervenção eficaz dentro da metodologia, para a gente evitar aquilo que está em moda, né? Evitar, assim, profissionalmente, comercialmente, eu até entendo que seja uma venda de algo muito favorável, né? Fazer algo além da metodologia Pilates, mas usar o nome do Pilates porque Pilates é uma metodologia que vende, porque ela tem fundamento, porque ela tem resultado. E aí, inventar várias outras coisas diante disso. A gente vê muita coisa. Pilates na água, Pilates na parede, Pilates suspenso, Pilates aéreo, Pilates acrobático, Pilates, Hot Pilates, que é Pilates com uma sala aquecida. Então, assim, não está levando a metodologia. Está usando o nome para fazer uma venda comercial. Por outro lado, isso não é ruim para nós diretamente. Por quê? Porque o Pilates está sendo divulgado, porque a gente já está tendo essa resposta. Mas eu já tive clientes que falavam assim, qual é o seu Pilates? É Pilates Pilates. É Pilates do Joseph, né? Porque assim, ele conheceu outros tipos de Pilates e não foi relevante ao tratamento, ao condicionamento físico, não teve credibilidade. Porque quando se surge uma moda, não se sustenta por muito tempo. É um período de coisas diferentes. Porém, a base, a fundação, o fundamento, o alicerce é o que realmente mantém a estrutura de atendimento. Então, era mais um bate-papo de início para a gente ter essa conversa. O áudio tá bom?
o vídeo tá bom, não sei se tá travando. Aqui para mim tá normal, qualquer coisa vocês me pontuam, por favor. Se alguém tiver algo a falar sobre, pode ser no chat ou abrir a câmera também, para a gente fazer mais interações diante de alguma informação clínica. A gente nem pode falar, obrigada, tá normal, né? A gente nem pode falar muito sobre Pilates clínico. Eu, particularmente, não gosto desse nome, porque senão fica aquela orientação apenas patológica, né? Eu vou trabalhar com o joelho, eu vou trabalhar com o tornozelo, eu vou trabalhar com a lombar, eu vou trabalhar com segmentos. Não gosto muito do termo clínico. Pilates, ele é uma metodologia, ele não é um fragmento da fisioterapia, ele não é uma sessão de fisioterapia. Por isso mesmo, são educadores voltados ao movimento, que são habilitados, né, certificados a trabalhar com método, dentro da resposta aqui do Brasil. E fora, são formações independentes. Então, assim, ele não precisa ter graduação para exercer realmente a formação. É uma formação independente. Por isso que eu falo que a metodologia, ela já é rica por si só. Obviamente, quem tem graduações, a gente vai enriquecer cada vez mais, trazendo nossa conduta, né, de graduação, de formação base acadêmica, dentro dos nossos atendimentos. Até para direcionar se vai ser sessão de físio, se vai ser uma osteopatia, se vai ser realmente as aulas de pilates. Então, tudo isso gera um embasamento acadêmico com a nossa formação base para a gente direcionar esses atendimentos. Mas dentro da metodologia Pilates, a gente tem que seguir um raciocínio metodológico. Senão, cada um faz o seu Pilates. Vamos pensar assim. Então, tem o Pilates, né, meu Pilates, o Pilates do João, o Pilates da Maria, então cada um faz o seu Pilates. E aí o Pilates realmente por si só, ele não se sustenta com individualidades, ele sim se sustenta com a metodologia. Então é sempre importante que a gente olhe para um contexto de que a metodologia, ela já existe, a gente está aqui para aprender, né, como a gente faz a formação, a gente tem acesso a essas informações para a gente poder aplicar. A gente não tem que decorar, até porque é impossível decorar uma sequência, um repertório, e dominar isso como adaptação, como logística individual daqueles atendimentos. Por isso que a gente precisa se aprofundar cada vez mais, para que a gente tenha realmente segurança do que a gente está aplicando. Então é sempre uma resposta, tanto linha preventiva quanto linha patológica. Isso se junta muito. Então, na mesma aula, que a gente já falou na outra live, a gente vai atender alguém com uma dor no pé, uma dor no joelho, com uma dor lombar, no mesmo horário. Então, não dá para fragmentar, cada um fazer o seu Pilates, a sua aula, diretamente, pensando numa linha segmentar, apenas um pedaço desse corpo. É sim uma linha de condicionamento e reabilitação pelo sistema, pela globalidade. Então, as demandas que a gente falou bastante foi quadril, que a gente falou da outra live, foi quadril, lombar, cervical. A gente está tendo muitas dessas demandas. São demandas que persistem, né? Entra ano, sai ano, são as mesmas ou elas acabam mudando um pouquinho, o que é mais, o que é menos, mas a gente sempre está tratando um quadril, a gente sempre está tratando uma cervical, a gente sempre está tratando uma lombar. Tratamento não é porque a aula é feita para aquela região, mas diante da metodologia, esses clientes são que a gente tem como demanda. Demanda que o profissional da saúde, o profissional médico, no caso, mandou para nós, enfim, como indicação, ou eles também procuraram por alguma indicação de alguém, amigo, parente, enfim, e veio para esses atendimentos. Então, as patologias que a gente mais consegue aplicar, ou que mais estão aparecendo, sempre vão ser as mesmas, ou repetir, ou vai vir algumas demandas diferentes. A artrose, a gente sempre vai ter algum quadro de artrose. O que a gente pega bastante em relação a algumas artroses é as fases, né? São artroses bem acentuadas em relação à progressão dessa doença, né, dessa degeneração, e também as fases de agudizações, né? Está muito ruim, né, a articulação, de não estar conseguindo fazer os movimentos. Então, a gente consegue trabalhar, sim, diante da metodologia, consegue dar uma boa aula diante disso,
Quando a gente envolve avaliação, quando a gente envolve todo esse contexto de adaptação e aplicação de comando verbal específico, de correções, de orientações, quando a gente consegue colocar realmente esse paciente, esse cliente, para o atendimento, mesmo quando está na fase aguda. Eu falo sempre para o cliente, mesmo nesses momentos, é importante que venha nos atendimentos. Não adianta esperar a dor passar em casa, isso não vai ser resolvido. Até porque a dor que vai passar em casa é por via medicamentosa, por analgésico ou por um anti-inflamatório. Mas a causa de tudo isso não está sendo abordada. E sempre tem um fator mental e sempre tem um fator mecânico associado. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Né? O estresse também causa muita sobrecarga mecânica. E a sobrecarga mecânica causa muito estresse mental, porque isso é um componente que se liga nos nossos caminhos do sistema nervoso autônomo, aquele sistema nervoso que a gente não tem o controle diretamente. Mas indiretamente a gente consegue modular esse sistema. Então, se alguém tiver alguma patologia, alguma queixa para a gente discutir, se tem alguma dúvida sobre essas informações patológicas, ou dúvidas diante do próprio método, qual é a dificuldade em abordar algum cliente quando vai iniciar, ou uma aula experimental, não sabe o que passar numa aula experimental, pode ir pontuando aí para mim, ou quem não é da área queira perguntar sobre qual é o direcionamento dentro do Pilates, o que pode ser feito. Estou aqui para também tirar essas dúvidas, para quem não é da área também. Pode ir perguntando aí se tem alguma dúvida, alguma queixa, ou do seu cliente, ou a sua queixa, você não está conseguindo enxergar como abordar, com o movimento ou fora do movimento, uma resposta de tratamento mesmo. Pode ir pontuando para mim, por favor. A aula experimental é sempre desafiador. É assim, é como se a gente, né, estivéssemos ali sem protocolo inicial ou sem uma base inicial de como abordar ou de o que ele vai nos trazer. A gente tem que pensar, Marilda, que ele vai vir com as demandas dele e essas demandas vão ser analisadas, mas não no primeiro momento. As demandas de conversa, ou as angústias dele, ou as dores, as queixas, as lesões, ou os tratamentos ineficazes. Ah, não, já tem 10 anos que eu sinto essa dor. Ah, porque eu já fiz de tudo, já fiz infiltração, já fiz isso, a indicação é cirúrgica, mas eu não quero, enfim. E a gente aborda, às vezes, muito nas fases agudas ou fase crônica. E também já é uma logística de desafio, né? De que a pessoa tem há anos aquela dor, ou há anos que nenhum profissional, ou nenhuma técnica, ou método, enfim, conceito, conseguiu direcionar esse corpo para a saúde, mas sim ficar tratando, às vezes, uma doença paliativamente, ficar parcialmente tratando essa doença, lesão, patologia em si. É sempre um desafio a gente pensar que a gente tem que abordar ele, trazer, acolher essas informações, né, de orientações, de como esse corpo está funcionando, de como essa mente já está sofrendo diante dessa queixa, dessa dor, e trazer para um contexto base. O que a gente avalia numa aula experimental? Na verdade, é um experimento do cliente, do seu sistema de abordagem, mas a metodologia ela tem que ser preservada. Não dá para todo mundo fazer uma aula experimental completamente diferente, tentando demonstrar que, não, vou tratar seu joelho, vou tratar sua lombar, porque realmente a gente vai seguir numa linha de movimento metodológico e não numa linha patológica. Então, assim, monte uma aula experimental, uma dica, né? Uma dica interessante, que para mim deu super certo, é uma aula base. A aula base é uma aula simples, é uma aula que não leva o corpo ao extremo, mas também me leva muitas informações. Como esse corpo está funcionando. Respiração, centralização. Eu não vou ensinar coisas dentro de uma aula experimental, ou demonstrar toda a capacidade do conceito método Pilates,
até porque não vai ser absorvido, e isso é pelo treino, pelo tratamento, ou seja, pela frequência. Não é aprendido numa única sessão, numa única atendimento. Então, mais uma orientação é que monte uma aula base sobre respiração, centralização, movimentos de braço, movimentos de perna, fazendo esse contexto respiratório associado ao movimento. Observe essa integração do sistema de cognição, né, de interpretar o movimento e fazer ele ativamente, fisicamente, porque as pessoas estão desconectadas sobre mente e físico, né? Então, assim, Joseph falava, corpo, mente e espírito. Então, a gente precisa ter essa tríade, né? Então, a gente precisa ter essa junção. Essa aula que traz o corpo a esse conhecimento de respiração, de movimento associado, já é uma aula avaliativa, para que eu veja como é que esse sistema está funcionando. Quando a respiração não está sendo destinada junto ao movimento, a gente vai perder função, até porque os movimentos se tornam muito automáticos, né, sem consciência. Então, trazer um pouquinho essa consciência, essa concentração mental, é importante para nós avaliar, e é importante para ele sentir também que a gente vai trabalhar uma linha mental associada ao movimento. Então, assim, uma dica é que façam essas junções entre movimentos simples, né, e também de respiração associada. Porque isso facilita que o corpo se envolva diante do movimento, né, que a gente realmente direcione essa linha mental com a parte física. Isso facilita para ele fazer essa junção, e ele vai ter pequenas respostas de como que ele pode sentir o corpo diferentemente da dor ou da lesão. Porque é difícil eles tirarem, às vezes, o foco, né, realmente da dor, né, da dor crônica ou da dor aguda, e realmente focar em outras coisas. Quando a gente traz o sistema nervoso parasimpático, que é através da respiração de consciência, puxar o ar, soltar o ar e fazer a junção física dos movimentos, a gente acaba reduzindo as respostas noceptivas do nosso sistema central. Então, a gente já faz uma junção neurológica diante da dor, a gente já faz uma modulação do sistema nervoso. Então, tudo isso favorece para que ele se sinta melhor. Não é um tratamento, mas é um começo dessa história. E ele sentir minimamente que ele é capaz de fazer, é um desafio, né, de uma aula experimental também levar a ele a motivação de que ele é capaz de fazer movimentos que ele havia perdido ou tem medo de se movimentar, né, e através da respiração a gente tira, né, sensibiliza o sistema nervoso central e começa a ativar áreas do córtex motor, né? Então, assim, é muito importante tirar um pouquinho o reflexo patológico de dor, de nocepção, dessa resposta central, e focar realmente numa resposta de propriocepção de movimento. Então, tudo isso é uma modulação do nosso sistema. Então, exercícios simples, não use todos os equipamentos de uma vez, não gere uma salada dentro do padrão de querer mostrar todo o estúdio para o cliente, ou todo exercício de pé virado, sentado. Direciona, ele vai fazer 2 posturas naquela aula. Ele vai estar deitado, depois ele vai fazer alguns exercícios sentado. Ou ele vai estar de pé e depois fazer deitado. O deitado sempre é bem-vindo em primeiro momento, porque a gente diminui muito essa carga gravitacional. Então, a gente já consegue eliminar alguns tensionamentos dessa descarga de peso diante da gravidade. Então, uma dica também, exercícios deitado, escolha outra postura para a gente trabalhar, ou você iniciar com todo esse cliente e mostrar o seu trabalho, né? É sempre falar para ele a necessidade do movimento e dessa consciência. Respiração ajuda a gente a fazer essa conexão da mente e corpo. Veja se eu consigo te ajudar nesse direcionamento aí, Marilda. Veja se mais alguém tem alguma informação, alguma dúvida. Tontura com a respiração consciente. E é muito comum, tá? A tontura pode vir também pelo posicionamento cervical, a pessoa não está acostumada a fazer os movimentos deitada, né? Então, quando deita, faz um apoio, faz um calço aqui, na parte do occipital, que ajuda a diminuir um pouco o reflexo dessa vascularização aqui, melhorar, na verdade, a abertura da vascularização da cervical para o crânio. Então, ajuda a manter um pouquinho mais elevado, é um travesseirinho, um apoio pequeno.
pela linha posicional, né, postural, e pela linha de respiração, é comum eles sentirem uma certa vertigem, né, uma tontura aí associada a essa respiração, porque o corpo não está acostumado com esse fluxo de oxigênio. Normalmente os clientes respiram muito superficial, não tem uma respiração profunda, muito menos eficaz diante do movimento. Então é muito comum mesmo. A gente vai levando isso num contexto mais natural. A gente vai pedir a respiração, puxa o ar, solta o ar, sobe o braço, desce o braço. Então puxa o ar, eleva os braços, solta o ar, desce os braços. Né? Então a gente pode pedir nesse componente, mas que não seja muito profunda essa respiração, muito forte. Até porque cada vez que ele eliminar mais, a gente tem que eliminar mais gás carbônico do que puxar o ar do universo. Eu falo, não tente puxar o ar do mundo. Puxa o ar, devagar, neutro, e solta o ar realmente, tentando esvaziar todo o pulmão. É sempre a gente controlar, porque às vezes a necessidade deles fazer a respiração é puxar todo o ar. E esse oxigênio aumentado, que não está acostumado, pode dar realmente alguma alteração de tontura por conta de muito oxigênio. Então é pedir sempre que solte mais do que faça essa puxada de ar muito intensa. Então é sempre soltar mais ar do que realmente puxar, para a gente evitar também essa troca gasosa muito profunda entre oxigênio e gás carbônico. Pode ser uma ideia interessante para que a gente tenha mais controle sobre essa tontura diante, ou essa vertigem, na verdade, diante da respiração. Da linha posicional, como eu já falei, o apoio da cervical para não ficar tão baixo, né, em relação à parte plana, que não está acostumado também a ficar num tablado, né, com o corpo completamente retinho. Então, esse retinho, nesse primeiro momento, é uma sobrecarga, porque a postura está muito compensada. Então, também pode ser um apoio interessante para a gente manter essa artéria basilar mais favorável à irrigação sanguínea craniana. E aí não dá talvez essa hipotensão aí por uma resposta de posicionamento cervical. Respondi, consegui te responder diante disso, mas é bem interessante essa pergunta. Já teve alunas que perguntaram diante disso sobre o que eu faço quando o cliente começa a sentir muito desconforto, e normalmente eu oriento sobre a linha posicional e sobre a linha respiratória. Porque realmente quando a gente fala para respirar, eles querem puxar o ar do mundo, e não é essa a nossa intenção, até porque a respiração ela tem que ser ativa na expiração, no soltar do ar, mas ela tem que ser passiva no puxar o ar. Tá? Tem mais alguma pergunta sobre isso? Foi bem interessante, gostei bem. Experimental já falei, respiração consciente nessa tontura aí. Tem mais alguma questão que a gente possa discutir ainda hoje? Quem entrou faz pouco tempo pode perguntar alguma coisa a respeito de dor, de patologia, a respeito de como vocês estão se sentindo em relação ao corpo, né? A parte corporal de vocês. A gente vai respondendo aqui e a gente vai orientando o nosso bate-papo. Todas as segundas-feiras a gente vai fazer essa live às 21 horas, trazendo dúvidas, casos clínicos, né? Hoje foi bem interessante porque a gente falou sobre aula experimental, o que abordar nessa aula experimental, como é que a gente funciona diante disso, como é que é essa primeira abordagem. A gente falou sobre a respiração e como é que a gente pode levar essa respiração de consciência, mas sem gerar alguns transtornos aí de tontura, de vertigem, que é comum o cliente que não está acostumado a fazer um trabalho respiratório diante de movimento sentir. A gente teve 2 pontos bem interessantes a ser abordado. No início a gente falou sobre esses protocolos de IA, né, de inteligência artificial. Pode ser um direcionamento, mas também pode ser algo muito arriscado em relação a nós profissionais que decidimos sim estudar e se fundamentar diante do método e conduzir essas aulas, porque a IA não vai atender cliente nenhum, ela vai te falar sobre várias informações, né? E assim, tudo que é vendido como Pilates nem sempre é Pilates,
pode ser Pilates, eu brinco que ou tem Pilates ou tem Pilates, porque assim, envolve comandos, né, direcionamentos comerciais de venda, e a gente não está aqui para julgar o que está certo e o que está errado, porém, dentro de uma metodologia, dentro de um conhecimento, a gente já tem esse senso, esse mínimo de conhecimento para que a gente consiga empregar realmente o que a gente vai levar para o nosso cliente, o que a gente prefere levar em relação aos atendimentos. Hoje está se falando bastante coisas de divulgação ou parte de vídeos como sabor Pilates. Não é Pilates, mas é sabor Pilates, né? Usa o nome, mas não é caracterizado pelo método. E não é porque faz um movimento talvez diferente, né? Que seja um movimento talvez que a gente não conheça, mas é que não tem base, não tem princípio, não tem respiração, não tem fundamento, não tem segurança, né, para o profissional. Então, assim, a gente vê muitas coisas irrelevantes a uma ciência, ao histórico, método, e também sobre saúde, sobre segurança do atendimento. É bem chato a gente observar que existem profissionais que estão indo por essa linha. Né? São estúdios enormes, às vezes, que tem vários equipamentos, tem muito material para ser trabalhado, mas não tem realmente o fundamento de atendimento. Então, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa a respeito disso, que a gente já abordou no início, ou que a gente está abordando agora sobre aula experimental e a respiração consciente aí, como é que está sendo para vocês colocar isso em prática, levar para o cliente de primeiro contato no aula experimental, como é que está sendo para conduzir para frente aí esses direcionamentos. Mais alguém? E a gente vai finalizando então. Toda segunda-feira às 21 horas a gente vai estar sempre aqui conversando a respeito da fundamentação, do embasamento. É sempre importante essa troca de informação. Eu falo que eu estou aqui para ajudar, mas eu estou aqui também para receber informação e também pensar junto, porque é assim que a gente vai enriquecendo profissionalmente. Então, quem participou hoje, eu agradeço muito. Quem está sempre participando, mais ainda, né, que a gente está indo para segundas-feiras, né, seguidas aí. E se na próxima segunda alguém quiser entrar ao vivo, para a gente poder fazer essa troca mais direta, né, de conversa, enfim. Vou tentar semana que vem trazer algo prático, tá, de aula, um segmento, um repertório, pensando na base, no fundamento do movimento, na respiração, enfim, colocar tudo isso em contexto de um repertório de algum equipamento ou repertório do solo. Vou pensar em algo mais prático, que a gente também consiga visualizar isso, não só bater papo ou conversar, que já vem muitas informações, mas também aplicação direta de algum movimento ou de algum repertório ali que a gente consiga direcionar, beleza? Eu agradeço muito para quem participou. Essas lives vão ser gravadas, disponibilizadas no YouTube. Então, assim, a gente sempre está levando informação sobre conhecimento, sobre tirar dúvidas, direcionamento, e eu vou tentar trazer cada vez mais comandos práticos aqui para a gente aumentar ainda mais o nosso entendimento. Eu agradeço muito, fiquem bem, boa noite, e até segunda que vem, se Deus quiser. Obrigada.